Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Nós estamos aqui novamente no nosso quarto podcast. Hoje nós vamos entrevistar a Elisete, falaremos aí um pouquinho de reforma tributária. Quero agradecer a presença de todos. Meu nome é Clarissa, eu sou da Advocacia Rodella e da Advoclass Treinamentos e Capacitação Profissional. Vou passar a palavra agora para a Maíne. Boa tarde a todos. Esse nosso episódio será sobre a reforma tributária, as alterações que estão aí sendo propostas nos projetos de lei. Eu sou a Maíne Hortência, advogada da área de Direito de Família e apresentadora aqui nesse podcast, juntamente com a Clarissa, minha amiga. A nossa convidada de hoje é a Elisete Lois, que é contadora, sócia do escritório Nova América, e tem bastante experiência nessa área. Ela trabalha com contabilidade desde 1997 e vai contar melhor aí para a gente sobre a experiência profissional. Você pode comentar com a gente, Elisete, por favor, sobre sua trajetória, no que você tem trabalhado esses últimos anos? Sim, obrigada, Maíne, Clarissa, pela oportunidade de estar participando aqui com vocês. Eu me chamo Elisete, sou contadora da Nova América, contabilidade aqui de Americana, atuo na área desde 97, iniciei no escritório com pouca experiência na área tributária e fui me aperfeiçoando, estudando, fiz administração de empresas, depois eu fiz contabilidade, pós-graduação em controladoria, né? Então a parte tributária é uma área que eu gosto bastante e sempre estou estudando e agora temos o desafio aí da reforma tributária. Então, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar aí dessas informações. Ah, que ótimo, Elisete. A gente que agradece a sua presença, ter aceito o convite de vir aqui, compartilhar conhecimento. Eu penso que a gente deveria começar aí com essa questão da reforma tributária, que é um assunto já discutido há bastante tempo. Se eu não me engano, você comentou até que fez o seu TCC sobre isso. Isso. Olha como é um assunto que é discutido há décadas. Em 2003, quando eu me formei em administração, eu fiz o meu TCC já da reforma tributária, participei de semanas de iniciação científica na pesquisa da reforma tributária, justamente sobre os tributos indiretos, né? O ICMS, o ISS, o PIS e COFINS. Então, um assunto de décadas. E, para nossa surpresa, em dezembro de 2023, foi publicada a Emenda Constitucional 132, já trazendo na Constituição Federal as novas diretrizes do sistema tributário, do novo sistema tributário, né? Que era necessário, eu vejo como um ponto positivo, porque o nosso sistema ele é muito complexo, nós temos clientes no escritório que são de capital estrangeiro, então nós temos a dificuldade de explicar para eles como funciona. Eu me recordo que nós atendemos um holandês, né, em 2010, que ele estava instalando a empresa dele aqui em Americana, e nós ficamos uma tarde toda tentando explicar para ele como era a tributação do ICMS, que quando ele vende de São Paulo para o norte e nordeste é uma alíquota, sul e sudeste é outra, que cada estado brasileiro tem um regulamento de ICMS, e ele não entendia quando a gente falava das especificações, das diversidades de tributação em relação a um imposto que seria o ICMS. E quando a gente entrou na parte de PIS e COFINS, para explicar para ele que nós temos dois sistemas, o cumulativo e não cumulativo, aí o holandês pirou mesmo, porque lá, né, eles são acostumados com um sistema sempre não cumulativo. E a reforma ela vem trazer essa não cumulatividade, que é um ponto positivo também para as empresas, né? Então, o nosso sistema ele realmente precisa passar por uma modificação. Eu estou otimista que a reforma ela trará a longo prazo um benefício para as empresas, tornando as empresas mais competitivas, né? Trazendo uma simplificação, tanto nas apurações dos tributos, quanto nas obrigações acessórias. Mas nós vamos ter um período de transição que vai ser dolorido durante aí 7, 8 anos, porque nós vamos ter que conviver com os dois sistemas, o atual,
para apurar, né, os impostos dos nossos clientes, das empresas, e já introduzindo um novo sistema. Então, serão 8 anos ali de transição. Então, teremos bastante demanda, os profissionais da área contábil, advogados tributaristas, terão grandes desafios daqui em diante. Então, eu acho que a proposta é para a gente ter um benefício a longo prazo. Legal. Realmente, assim, a reforma tributária, ela vem sendo discutida aí faz muitos anos, né? E a cada momento que a gente lê um pouco mais a respeito, que a gente estuda um pouquinho mais, a gente ainda tem aí algumas incógnitas e também alguns cenários de dúvida, né? Eu, por exemplo, atuo bastante na construção civil, e aí nós temos a questão do RET também, né? Sim. Existem as entidades do setor que estão pressionando, inclusive, em relação às questões de alíquotas, né? Enfim, por conta desses novos impostos. Uhum. Então, ainda realmente são cenários aí indefinidos. Sim. Né? E realmente, assim, simplificar, fazer uma desburocratização, né? A gente precisa disso, porque fica a insegurança jurídica, acho que ela gera algo muito ruim nos empresários. Sim. Que ainda mais se for um empresário aí de fora do país, é bem complexo mesmo de ser explicado. Né? Então, acho que para que ocorra um desenvolvimento econômico legal, né, que é o que o Brasil quer, né, todos os países aí que são capitalistas, né, querem isso, porque isso gera empregos, etc. Né? Então, a gente precisa ter uma segurança jurídica. E me preocupa também essa questão da transição, né, porque se nós pensarmos aí um pouco, já é complexo, vem algo novo, e ainda vai ter algo que a gente vai ter que mesclar durante um período. Imagine. Sim. O período de transição nos preocupa bastante, que nós vamos ter que trabalhar com 2 modalidades de apuração dos impostos, e mais que isso, como a gente ainda está um cenário indefinido, o que nós temos são os projetos de lei que estão em discussão no Senado, que é o projeto de lei 68 de 2024 e o 108 de 2024, eles que estarão sendo definidas, né, assim que aprovados, e teremos efetivamente as alíquotas, que é uma incógnita, e que nem você falou, a reforma, ela vai trazer esse período de transição tumultuado, mas ao longo prazo eu vejo positivo que nem você falou, deixando as empresas brasileiras mais competitivas. A nossa reforma tributária está se baseada nos países da OCDE. Então, os investidores, ao olhar para o Brasil hoje, é um manicômio tributário, né? Para eles entenderem tudo isso e não, às vezes, a gente está perdendo investimentos ou atraindo empresas para o Brasil. Então, uma das ideias e um ponto positivo é que, a longo prazo, essa reforma deixa as empresas brasileiras mais competitivas. Certo, Elisete. E essa questão de igualar com os outros países que você comentou e até de simplificar os impostos, que é um dos principais objetivos da reforma, o imposto sobre valor agregado, ele vem para isso? É essa a ideia dessa unificação em um único imposto? Isso. Uma das grandes novidades, né, da reforma tributária é a instituição do IVA dual, que ele será composto pelo IBS, que será a unificação do ICMS e do ISS, e a CBS, que é a contribuição, né, sobre bens e serviços, que será a unificação do PIS e COFINS. Então, nessa unificação do IVA dual, a gente já vai ter uma simplificação de fazer uma única apuração, né? Tanto que nós vamos ter uma única norma editada pelo comitê gestor, né, do IBS, onde ele vai trazer o único regulamento que todas as empresas do Brasil terão que seguir para apurar o IBS. Diferente do que acontece hoje, que nós temos, cada estado tem um regulamento de CMS, cada município tem a sua legislação do ISSQN. Então, isso vai ser unificado, onde aí nós acreditamos que traga mais simplificação no atendimento da legislação, diminuindo até essa insegurança jurídica que a Clarissa comentou, porque hoje nem é por má fé, às vezes a empresa está apurando o imposto, não por má fé, mas porque a legislação é complexa, você tem
interpretações diferentes da legislação. A legislação, às vezes, não é clara, né? E também as obrigações acessórias, que são muitas para as empresas atenderem. Então, tudo isso vem trazer aí uma maior segurança jurídica também para as empresas nesse processo da implantação da reforma tributária. Bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa, Elisete, assim, será que a gente conseguiria explicitar aqui, rapidamente, brevemente, a gente falou agora um pouquinho da criação do IVA dual, né, dessa unificação, tal, o que mais você está enxergando aí como uma alteração principal referente a essa emenda constitucional? Sim, além da criação do IVA dual, eu vejo como positivo a não cumulatividade. O que significa isso, né, a não cumulatividade dos tributos? É que na cadeia de produção, uma empresa, quando ela compra da outra, ela vai poder se creditar do imposto que foi recolhido na etapa anterior. Então, isso, para alguns setores, a carga tributária poderá até ser diminuída, tá? Principalmente empresas, né, de indústrias que fabricam produtos, que têm bastante aquisição de insumos. Possivelmente as indústrias elas terão bastante benefício em relação aos créditos, que é a não cumulatividade, eu me credito do imposto que foi pago na etapa anterior. Então, a não cumulatividade é positiva. Nesse sentido, a gente sabe que tem alguns setores que não terão tantos créditos, que são os setores que talvez terão um aumento da carga tributária, que nem você falou do ramo imobiliário. Eu já vi algum estudo que realmente no ramo imobiliário poderá haver uma carga tributária, tanto que as discussões do projeto de lei, alguns setores estão fazendo, né, lobbies, né, pressionando para que tenha uma redução da alíquota na hora que tiver essa alíquota efetiva, mas isso está toda uma discussão, tem vários setores brigando ali para diminuir as alíquotas, mas setores de serviços, geralmente o que é o custo maior é a mão de obra, serviço de tecnologia, de contabilidade, e a mão de obra não é prevista a tomar créditos, né? Então, essas empresas tendem a ter poucos créditos, e se não tiver uma alíquota ali mais banalizada, assim, com uma redução considerável, possivelmente em alguns setores a carga irá aumentar. Aí entra outra discussão, então, será que alguns serviços ficarão mais caros para o consumidor final? Então, são todas as perguntas que a gente não tem respostas ainda, porque precisamos do projeto de lei aprovado, com as regras, os setores que serão benefícios, reduções, isenções tributárias que estão em discussões, né? Então, a gente só vai ter certeza na hora que tivermos o projeto de lei complementar, e aí, assim, a gente terá uma grande demanda de trabalho, principalmente contadores, né, os tributaristas, para fazer os cenários, a modelagem do novo cenário para cada cliente, para cada empresa, né, que essas empresas precisarão de uma assessoria contábil, tributária, com base nas novas legislações da reforma tributária. E, Elisete, esses projetos estão tramitando, a gente ainda aguarda a votação. Sim. Mas parece que eles estavam tramitando mais rapidamente e agora teve uma pausa. Sim, o que nós percebemos no segundo semestre, eu ainda no primeiro semestre estava torcendo, vai sair, né, porque eu fico ansiosa, eu quero saber, né, mas daí chegou o segundo semestre, ficou um silêncio, a gente não ouvia quase mais falar sobre os trâmites, aí por causa também das eleições municipais, né, que a gente sabe que as eleições têm toda uma movimentação lá em Brasília. E agora, por minha surpresa, semana passada eu vi que o governo ele pediu a suspensão de um projeto de urgência. Então, ele tirou a urgência da votação dos projetos de lei da reforma. Vamos aguardar agora, teve a eleição, né, domingo, vamos aguardar agora, acompanhar os próximos meses para ver se esses projetos serão votados até dezembro, porque 2025, se a gente tiver realmente as leis complementares estabelecendo as regras, 2025 vai ser um ano de muito estudo para a gente se preparar para estar assessorando corretamente os clientes nessa mudança da reforma tributária. Alguns setores que não eram tributados, né, que nem setores de empresas de locação de equipamentos. Hoje, a atividade dela não incide o ICMS, não incide o ISSQN, em alguns casos de locação. E a locação está prevista para recolher o IVA. Então, serão impactos gritantes para as empresas, a questão de lucratividade, o fluxo de caixa da empresa.
Então, serão anos de bastante estudo e bastante trabalho para todos os da área contábil e tributária. Com certeza. Sempre a gente teve que estudar muito, por conta, até adorei a sua expressão, né, de manicômio tributário aí. Foi isso, né, que você falou? Sim, manicômio tributário. Pois é. E agora, mais ainda. Sim. Mas que venha para o bem, né? Sim. E, Elisete, você poderia falar um pouquinho sobre o cashback? Sim. Cashback também é uma novidade aqui no nosso sistema tributário. A gente nunca trabalhou com cashback, que é uma devolução do IVA para as famílias de baixa renda. Então, terá um critério estabelecido quais famílias terão direito de receber esse cashback, que vai ser um retorno proporcional ao IVA, né, o IBS e a CBS que ela pagou nas suas aquisições, principalmente aquisições essenciais para as famílias, como botijão de gás, energia elétrica, água, esgoto. Esses produtos, as famílias de baixa renda terão o direito de uma devolução, terão percentuais, né, para efeito de IBS e CBS, que essas famílias estarão recebendo de volta. Então, eu vejo isso também como um avanço aí social que a reforma tributária está trazendo, porque nós sabemos que os tributos sobre o consumo, ele pesa mais para as famílias de baixa renda, que é onde ela tem ali os gastos essenciais com alimentação, energia, gás, e esse consumo, ele diminui bastante o poder de aquisição delas, porque é uma fatia considerável do orçamento familiar que vai destinado para essas aquisições. Então, eu vejo como positivo também o cashback. A gente só precisa guardar as regras, né, que sejam bem estabelecidas, quem realmente tem direito, que esse valor seja recebido pelas famílias que realmente vão precisar. Então, a gente tem que aguardar também as regras do cashback. E Elisete, agora puxando um pouco aí para um assunto que é também da minha área de atuação, que é a questão da reforma com relação ao ITCMD, o Imposto de Transmissão. Sim. Eu vejo isso como assim, esse ano todo a gente está discutindo, analisando isso, por quê? Porque talvez essa seja a oportunidade da gente fazer muitos planejamentos sucessórios e patrimoniais antes do aumento desse imposto, que hoje no estado de São Paulo nós temos aí uma alíquota de 4%. Então, o que eu tenho conversado bastante com os clientes é sobre esse projeto, que pode vir a ter o imposto progressivo, que seria daí até 8%, conforme já ocorre em outros estados. Mas aqui no estado de São Paulo, a gente até comenta que a nossa alíquota é baixa, se for pensar, 4%, em comparação a outros estados. Mas, se for aprovado esse projeto, que está desde o comecinho do ano, tramitando aí na Assembleia Legislativa, e aumentar até 8%, isso vai impactar muito nos recolhimentos que a gente faz em caso de doações, partilhas em vida, até afetar um pouco na constituição das holdings. Uhum. O que vocês têm observado sobre isso? Isso, em relação ao TCMD, é um fato curioso, porque em todo momento, quando se falou da reforma tributária, né, sempre se falou que seria sobre os impostos, né, os tributos sobre o consumo, o ICMS, o ISS, o PIS e COFINS. Mas, para nossa surpresa, a emenda constitucional 132, ela trouxe lá as possibilidades de aumentar, né, de ter alterações no ITCMD, no IPVA e no IPTU, que incide sobre patrimônio, né? Então, tá lá no meio também, vem aí o projeto de lei 108, que está tramitando no Senado, ele traz as alterações do ITCMD, trazendo a progressividade, né? E realmente, como você falou, né, até algumas estatísticas de cartório, até escritórios de advocacia já notaram uma procura maior aí para efeitos de doação. Quem tem um planejamento já definido poderia sim aproveitar, ainda que aqui no estado de São Paulo é 4%, né? Porque o projeto de lei, tanto o federal quanto o estadual que está tramitando na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, ele já traz a progressividade. Aqui em São Paulo, a alíquota ela vai de 2, 4, 6 e 8, conforme tem uma tabela, né, até 356 mil vai ser 2%, acima desse valor até 3 milhões 4, de 3 milhões a 9 milhões e 900, 6, e acima de 9 milhões e 900, 8%. Então, ele já está trazendo uma progressividade. Então, realmente, isso está em vias de fato para acontecer, porque a gente já tem o projeto federal e o estado de São Paulo já está se movimentando,
que nem você falou, outros estados já têm a progressividade no ITCMD, então São Paulo acho que é questão de dias, talvez até o final do ano, isso já vai estar, talvez, valendo para o ano que vem no estado de São Paulo. Então, é uma oportunidade para realmente, quem já tem um planejamento, tem a certeza de que queira fazer as doações, aproveitar os 4%, é um momento, tá? Mas a gente sabe que um planejamento sucessório ele tem que ser feito com cautela, tem implicações, então também não adianta sair fazendo um planejamento às pressas só para aproveitar esses 4%, porque as consequências lá na frente elas podem ser maiores. Mas realmente, o projeto de lei, a emenda constitucional, ela traz ali a questão do ITCMD, a progressividade. Outro fator que traz em questão do ITCMD é uma coisa que chamou bastante atenção nossa na questão da contabilidade quando se fala de distribuição desproporcional de lucros aos sócios. Tem uma pauta lá que essa distribuição desproporcional de lucros aos sócios, ela vai ter que ter um propósito negocial justificável, porque senão vai poder ser considerado uma doação da pessoa jurídica para a pessoa física do sócio ou um sócio doando para o outro. Então, isso nos chamou a atenção porque é muito subjetivo, né? Como você vai mensurar que está ocorrendo ali uma doação de um valor entre uma pessoa jurídica, uma pessoa física ou entre as pessoas físicas? Então, isso está chamando bastante atenção da gente, essa questão da distribuição desproporcional de lucro, porque nós não temos uma definição e o critério bem estabelecido disso, e hoje os contratos sociais das empresas, muitas delas, existe uma cláusula de possibilidade de distribuir lucros desproporcionais aos sócios. Então, isso está chamando bastante atenção. E outra situação que traz lá no projeto de lei é quando existe a transmissão de participações societárias entre pessoas vinculadas, parentes, né? Está trazendo ali que a transmissão ela deverá ser considerada pelo valor patrimonial das cotas da pessoa jurídica. Então, hoje é comum fazer a transmissão de cotas entre marido, esposa, filhos, mas todo mundo faz pelo valor que está na física, né, das cotas. Não é avaliado o valor do PL da empresa, porque o valor do PL é onde tem ali os lucros acumulados da empresa. Então, isso está explícito também no projeto de lei, que eles determinam até doações de terceiro grau, eles consideram pessoas vinculadas para efeito dessas transações societárias, então isso chamou bastante atenção. E, recentemente, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo lançou a Operação Lock, não sei se vocês ouviram falar, e que a gente teve clientes que receberam um comunicado, né, onde a Receita ela fala que identificou transações societárias entre pessoas vinculadas e ela pede a justificativa do comprovante de pagamento dessa aquisição das cotas. Tá? E, geralmente, isso não acontece entre uma alteração societária entre parentes, né, passa a cota para outra pessoa da família por uma necessidade, um planejamento estratégico tributário. Só que aí o que nos chamou a atenção é que o Estado de São Paulo mandou para vários contribuintes, aqui na nossa região, vários contribuintes receberam essa cartinha, então ela pedindo a justificativa do comprovante de pagamento. E como não tem, ela está considerando isso uma doação e ela vai tributar o ITCMD. Aí na cartinha fala para a pessoa que quisesse regularizar, se realmente não foi uma aquisição, que ela possa fazer a regularização do ITCMD, ela traz ali algumas reduções, mas isso já vem a Secretaria da Fazenda de São Paulo já está agindo de acordo com o que está previsto no projeto de lei da reforma tributária em relação ao ITCMD. Então, essas novidades aí do ITCMD, ele também traz uma abrangência maior do que será considerado fato gerador para o ITCMD. Então, assim que essa legislação do ITCMD for aprovada também, a gente terá que estudar bastante, porque ela vai impactar tanto na abertura de holdings, que, né, que vocês falaram também, e no trabalho aí de vocês, questão de inventário, né, que é mais voltado para o direito, né. Muito interessante esse ponto. Até essa questão das relações de proximidade e tal. E é interessante também saber que já vem sendo, de alguma forma, conforme já vem encaminhando, né, já vem sendo aplicado também. Muito Sim. Bom. Eu vou voltar um pouquinho aqui, Elisete.
eu acho que a gente pode explorar um pouquinho sobre a criação do comitê gestor do IBS. Sim. E depois a gente poderia passar para o IPVA. Sim. O comitê gestor é uma grande novidade também e de extrema responsabilidade, porque esse comitê gestor do IBS, ele será responsável por arrecadar todo o recurso, né, de todo o Brasil, e ele será responsável por fazer a distribuição para os estados e municípios. Por quê? Os estados e municípios, com a reforma, eles vão perder a autonomia da gestão da sua arrecadação do ICMS e do ISS. Isso é um ponto de bastante preocupação. Então, toda a arrecadação ela será centralizada nesse comitê gestor. Ele será formado por membros dos estados e dos municípios. Terão eleições para votação de conselheiros. Então, será um órgão de muito poder e muita responsabilidade. Então, a nossa torcida, né, e confiança que esse comitê ele seja realmente um comitê sério, porque a responsabilidade dele será gigante no sentido de ser responsável por toda a arrecadação. Ele vai ser responsável também pela fiscalização do IBS, toda a parte do contencioso ficará em responsabilidade do comitê gestor. E uma das funções mais importantes será a gestão da distribuição desses recursos que cheguem para os estados, para os municípios, porque hoje cada estado e município já tem uma equação ali de quanto ele arrecada e quanto ele precisa para manter as suas obras públicas, serviços públicos. Então, a ideia da reforma é que não haja perda de arrecadação. Então, nesse período de transição, vai estar sendo feito estudos e acompanhamentos para equalizar esse repasse tanto para os estados como para os municípios. Então, o comitê gestor eu vejo de grande importância e de grande responsabilidade. A gente só torce para que isso seja feito com muita seriedade, para que esses recursos não se percam e não cheguem nos municípios ou estados que necessitam. Certo. Quer falar alguma coisa, Mar? Elisete, eu ia comentar com você que a Elaine, que está aqui nos assistindo ao vivo, está parabenizando pela sua explicação. Obrigada. Obrigada a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Sim, eu ia complementar com isso, de vocês que estão acompanhando, se tiverem alguma dúvida, alguma questão a respeito da reforma tributária que gostariam de perguntar, podem escrever aqui, que eu estou com o chat aberto e eu vou passando para a Elisete, ela vai ajudando aí a esclarecer as nossas dúvidas. Que, aliás, eu ia perguntar agora a respeito dos incentivos e benefícios, o que tem aí na emenda. Isso. Esse é um assunto que está lá em discussão, cada setor puxando aí para o seu lado, né? Mas o que nós temos hoje de setores com benefícios, né? A isenção da cesta básica, ela prevalece, porque são gêneros alimentícios, né? Nós temos setores que terão uma redução de 60%, 30%, setores que terão até 100% de redução. Setores como saúde, educação, terão 60% de redução. E no nosso caso, que a gente está na torcida, né? Profissionais liberais, daí enquadra contadores, advogados, a nossa está com uma previsão de redução na alíquota de 30%, porque nós não temos créditos para abater dos débitos que nós vamos gerar, né? Então, são setores que estão sendo discutidos, que nem a carne. Não sei se vocês lembram que houve uma discussão ali em agosto, mais ou menos. A carne vai ser isenta, vai entrar na cesta básica ou não. Isso está em discussão, não foi definido, mas um estudo que eu acompanhei, se a carne entrar na cesta básica como isenção, a alíquota do IVA final ele pode aumentar 1,47%. Então, a princípio, nós tínhamos ali uma alíquota de 26,5%, que já tinha até sido divulgada, e comentaram que não haveria, que seria a alíquota máxima, mas como ainda estão em discussões as reduções, os incentivos e os benefícios, quanto mais benefícios e isenção tiver, essa alíquota, a tendência dela é aumentar. E aí, com esse estudo, a alíquota ela estaria chegando ali 27,97, se eu não estou enganada agora. 27,97. Então, de 26 ela já subiu para 27, quase 28%. E nos países da OCDE, a Hungria,
ela tem a alíquota maior de 27%. Então, a gente já estaria com uma alíquota maior, né, comparando aí com os países que utilizam essa metodologia do IVA. Então, a gente tem que aguardar mesmo as definições quais setores ainda serão beneficiados e para a gente ter certeza de quais exatamente os percentuais de redução e as isenções que cada setor terão. Elisete, recebemos aqui uma pergunta que eu acredito que seja dúvida de muita gente. O Toninho pergunta assim para a gente: precisamos saber como reduzir o Simples. Porque nós sabemos que a preocupação é sempre a redução de impostos. Há alguma forma ou alguma coisa que esteja aí na reforma prevendo para o Simples? Obrigada, Toninho, pela pergunta. É bem propícia. Em relação ao Simples Nacional, é um tema que ele está na reforma tributária. O sistema unificado, simplificado do Simples Nacional para as MEs e EPP, ele vai permanecer. Porém, as empresas do Simples, elas poderão optar em recolher o IVA dentro do DAS ou fora do DAS. Isso daí, qual que vai ser vantajoso? A gente ainda não tem a definição correta, porque nós não temos as regras definidas. Mas a partir do momento que as regras forem definidas, precisará ser feito um estudo para as empresas do Simples Nacional, vendo em que cadeia de produção ou comercialização ou prestação de serviço ela está, para ver se vai ser vantajoso ela optar em recolher o ICMS, o ISS, o PIS e COFINS dentro do DAS, como é hoje. Nessa modalidade, a empresa do Simples ela não vai poder se creditar e nem transferir crédito para o seu cliente. Se ela fizer a opção por recolher o IVA fora do DAS, né, no regime normal que vai ser com a proposta da reforma, ela vai ter direito de créditos e também ela vai transferir créditos para o seu cliente. Então, a partir do momento que a gente tiver as definições do Simples Nacional na reforma tributária, terão que ser feitos estudos de acordo com cada empresa do Simples e analisar para quem são os clientes dela, se ela está no meio de uma etapa de produção ou se ela já está fazendo uma venda ao consumidor final, para definir qual a melhor opção para as empresas do Simples. Então, vamos ter que aguardar aí e fazer os estudos no momento que tivermos as regras estabelecidas. Sempre o Simples, né? Acredito que é porque a maioria das pessoas que optam pelo Simples, que acredito que também seja a grande maioria aí dos empresários, pelo menos os que eu conheço, os que eu atendo, isso impacta demais, né? Então, sempre a gente tem que ficar de olho realmente. A gente passou um pouquinho aqui em relação, a gente não falou, na verdade, sobre a questão do IPVA, dele poder ter alguma alíquota diferenciada. Eu acho que é interessante nós falarmos um pouquinho disso, porque também é algo que todos têm essa curiosidade por conta de ter, né, carros, veículos automotores, enfim. Sim, a emenda constitucional, ela traz ali uma autonomia para os estados, porque ele perdeu a arrecadação do ICMS. Então, ele vai ficar lá com o ITCMD, que ele já está querendo aumentar ali a alíquota progressiva, e com o IPVA, que é um imposto estadual. O que a emenda traz? É que o IPVA ele vai incidir, além dos automóveis terrestres, será uma novidade aí os aquáticos, como jet ski, lancha, né, que não estava prevista, e alguns veículos agrícolas. Porém, existem isenções, que nem embarcações de pesca do profissional, que a pessoa utiliza ali para sua atividade profissional, ou uma aeronave que faz voos, né, em plantações, aplicando ali os defensivos agrícolas. Então, alguns tipos de veículos, eles ainda estarão fora dessa tributação. Mas houve aí uma movimentação de quem tem jet ski, né, lanchas, de que eles vão passar a ser tributados agora pelo IPVA, né, do Estado, e ainda a gente não tem. Existe até uma linha que fala que a alíquota do IPVA também vai ser progressiva de acordo com o valor da embarcação, né, da aeronave e do veículo. Então, a gente tem que aguardar também mais as publicações, mas o Estado ele vai estar aí com uma autonomia para mudar também o IPVA com a emenda constitucional que já autorizou o Estado a fazer isso.
Certo, Elisete. E com relação à data de início, porque nós sabemos, por exemplo, o ITCMD, as alíquotas progressivas. Caso seja aprovado, né, aqui em São Paulo, usando como exemplo aqui, caso seja aprovado ainda esse ano, é para aplicação a partir de 2025. Sim. Com relação a esses outros impostos, o IVA, vai ter um período de transição, a partir de quando eles serão aplicados, se eles já forem aprovados ainda esse ano? Sim, existe sim o período de transição, a própria emenda constitucional, ela já traz as datas, por isso que a minha angústia de que eles aprovem logo essas leis, porque o período de transição ele inicia em 2026. Nós teremos um ano ali de 2026 de teste, onde vai ser implementado ali uma alíquota do IBS, da CBS, e como teste, mas já vamos iniciar nas movimentações, apurações dos impostos, esse movimento de transição em 2026. A partir de 2027, já começa para valer a CBS. O PIS e COFINS serão extintos em 2027, já passa a valer a CBS. E o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, a partir de 2027, ele vai ser zerado para todos os produtos, exceto para os produtos que forem fabricados na Zona Franca de Manaus. Por exemplo, uma empresa aqui de São Paulo, ela fabrica o mesmo produto que é fabricado na Zona Franca. Essa indústria de São Paulo será tributada de IPI. Por que eles fazem isso? Porque eles querem manter os incentivos da Zona Franca. Então, se uma empresa fora da Zona Franca fabrica o mesmo produto que ela vai ser tributada de IPI. Exceto os outros produtos, todos terão alíquota zero a partir de 2027. IPI zerou também. Então, 2027 começa para valer a CBS, PIS e COFINS, vamos dar adeus, né? Por PIS e COFINS. E de 2028 a 2032 será o grande movimento aí do IBS, onde as alíquotas de ICMS que nós temos hoje, que nem em São Paulo, a alíquota geral é 18%, temos produtos de 12%. Essas alíquotas, a partir de 2028, elas vão sendo reduzidas e a alíquota do IBS ela vai sendo aumentada. Até chegar a 2033, esse cenário já vai ser equalizado, tanto que nesse período 2028 a 32 é onde eles estarão fazendo estatísticas de arrecadação para os estados e para os municípios. E 2033 já se extingue o ICMS, que é o meu imposto favorito. Vou ter que dar adeus também para o ICMS. E a partir de 2033 é IBS e CBS totalmente. Então, o período de transição termina em 2032, 33 já é a regra nova mesmo, né? Então, é um período de estudo, muito estudo, acompanhamento da legislação, para a gente atender aí todas essas regras novas da reforma tributária. Nossa, Elisete, realmente é muita coisa. Como você disse, teremos anos de bastante estudo, principalmente os contadores, para conseguir adequar para os clientes, as empresas. E vocês estão tendo bastante questionamento dos empresários? Eles estão também ansiosos para saber como vai ser essa reforma? Sim, é um assunto que tem chamado bastante atenção de todos os empresários, inclusive a Nova América. Em junho, nós realizamos uma palestra da reforma tributária para os clientes, que foi ali no Hotel Florença. Foi um sucesso, foi uma adesão completa, né, dos clientes para a reforma tributária, e sempre tem vindo uma pergunta ou outra, que nem do seu Toninho, que foi pertinente em relação ao Simples. Então, de vez em quando, vem uma pergunta dos clientes em relação à reforma tributária. Então, é um assunto que está incomodando também os empresários, todo mundo ligado. É que nem eu falei, agora no segundo semestre ainda não saiu nas mídias muita informação porque está meio adormecido. Mas na hora que começar mesmo ter as votações e tramitação e esse assunto ficar mais nítido nas mídias, possivelmente a procura das informações serão maiores. Ah, sim, com certeza. E Elisete, já caminhando aqui para o nosso final do podcast, que embora esteja muito boa a sua explanação, a gente tem que seguir aí nosso tempo. A gente poderia conversar um pouquinho a respeito dos pontos positivos e negativos, começando por quais? Nós já comentamos dos pontos positivos, a simplificação dos impostos. O que mais que poderíamos aí? Sim, como ponto positivo, né? A simplificação é uma, desburocratização. Também a parte do cashback eu vejo como um ponto positivo, né?
deixar as empresas brasileiras mais competitivas também, né, simplificando toda essa parte tributária e trazendo aí um estímulo a investimentos no Brasil. Então, eu vejo 4 pontos positivos aí com a reforma tributária, talvez a longo prazo. No começo, acho que vai ser um pouco tumultuado, mas a longo prazo eu vejo bem esses pontos positivos. Além dos pontos positivos, que esses com certeza são bons, pelo que você explicou, e eu entendi agora a questão do estímulo ao investimento, a competitividade internacional, tudo isso é excelente, mas como toda reforma, principalmente se tratando de tributos, sim, nós temos também os pontos negativos. Sim, temos também pontos negativos que eu enxergo, que é o período de transição desses 4 anos, né, que vai ser bem doloroso. Vejo também riscos, né, no aumento da carga tributária para alguns setores. Então, a gente precisa dessas definições para analisar quais os setores que serão impactados negativamente em relação à reforma tributária e como isso irá se comportar nos preços finais ao consumidor, né? Um impacto regional, porque os municípios e estados, eles não terão mais autonomia sobre o ICMS, que é do imposto mais importante, né, para os estados, e os municípios e o ISS. Então, não sei o impacto regional pela falta dessa arrecadação, né? E também um ponto negativo que a gente vê é um custo agora inicial, tanto para as empresas quanto para as empresas internas que têm sua contabilidade interna ou até para os prestadores de serviço em acompanhar toda essa legislação, toda essa mudança. A gente vai precisar de profissionais muito capacitados para atender essa legislação, desenhar cenários para os clientes. Então, isso também é um momento ali de delicado que vai trazer um aumento ali, talvez, de custo para as empresas nesse momento. Então, acho que é mais esses cenários, os pontos positivos e negativos da reforma. Sim, ficou bem claro, Elisete. Aliás, toda a sua explicação deu para a gente ter uma ideia aí ampla a respeito da reforma tributária. Tinha alguns pontos que eu não tinha me atentado e agora você chamou nossa atenção aqui para observar. Gostaria de agradecer mais uma vez você ter aceito o convite para vir ao nosso podcast. Obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam. Você gostaria de complementar com alguma informação? Sim, é um assunto agora que tem chamado bastante atenção. Eu, particularmente, gosto bastante do assunto. Acredito, né, na positividade aí que essa reforma vai trazer uma melhor, um cenário tributário para o Brasil ao longo do tempo. E a Nova América, né, está se preparando e capacitando a equipe com treinamentos já para assessorar os nossos clientes de forma correta em relação à transição da reforma tributária. E desde já eu quero agradecer a Clarissa, a Maíne pelo convite. Eu fico à disposição em caso de dúvidas. Vocês têm o meu contato, podem divulgar se algum convidado, né, que esteja assistindo tiver alguma dúvida e quiser mandar para vocês, eu fico à disposição para responder. Obrigada. Elisete, eu que tenho dúvida agora. Gostaria de fazer uma pergunta ainda, aproveitando aí esses minutos finais. Tá vendo? Eu não tô querendo deixar você ir embora. Aproveitar, né? Sim. Porque a gente vê que tem toda uma questão de uma operacionalização bastante complexa e ainda indefinida. Sim. Né? Acho que a gente poderia falar rapidamente, aí só para a gente aproveitar os minutinhos finais, da questão do IPTU. Ah, sim, o IPTU. O IPTU, né, que é um imposto municipal, né, que o município ainda vai ter essa gestão, né, desse imposto, e na emenda constitucional ele traz aí que as prefeituras poderão alterar a base de cálculo desse imposto. Então, eu vejo que talvez a gente tenha alguma mudança, pode ser que esteja até aumento no valor do IPTU, que nem geralmente aqui em Americana, né, pelo valor venal, e 2%. Como a emenda constitucional trouxe autonomia para o município mexer nessa base de cálculo, pode ser que haja, sim, um aumento do IPTU, né, pelas prefeituras, justamente pelo receio delas perder a arrecadação do ISS. Então, como a emenda constitucional trouxe essa brecha, a gente tem que aguardar como cada município irá se comportar em relação a essa autonomia que ele terá em relação ao IPTU, que é um imposto sobre o patrimônio e que foi embutido ali também na reforma tributária, que seria sobre os impostos do consumo, né? Perfeito.
A gente teria alguns outros assuntos assim para pincelar, porque realmente o nosso tempo aí tá acabando, mas de repente falar um pouquinho da alíquota sugerida do IVA, de repente falar um pouquinho dos regimes específicos de tributação, do IBS e da CBS. Tá. Uma pincelada. Sim. A alíquota sugerida de início foi 26,5%, né? Mas entrou em discussão agora qual setor está querendo redução de base, qual setor está querendo a isenção. Então, quanto mais benefícios forem concedidos, a tendência é que essa alíquota irá aumentar. Né? Que nem eu citei na parte da isenção da carne. Se a carne entrar realmente na isenção, já tem um estudo que prevê que essa alíquota vai para 27,97%, e ficando aí numa das maiores alíquotas em relação aos países da OCDE. Então, realmente, em relação à alíquota, que é todo mundo está esperando essa alíquota, qual a alíquota final do IVA, né? Nós não temos ainda, então está em discussão que precisa ser definido isso. Vamos torcer para até dezembro a gente já ter a publicação da lei complementar, trazendo essa nova alíquota. Em relação aos benefícios e incentivos, da mesma forma, alguns setores estão brigando lá no Senado para efeito de redução maior. Setores que estão hoje com redução de 60% estão querendo para 40%, né? Produtos que não estão nas isenções estão querendo entrar na isenção. Então, realmente, a gente vai ter que aguardar as definições para realizar os estudos e ver realmente o impacto desses benefícios e incentivos. Legal, Elisete, obrigada. Eu achei interessante que aqui no nosso roteiro você colocou assim: se alguém paga menos, alguém irá pagar mais. Exatamente. Se alguém vai pagar menos para manter a mesma arrecadação, que eles falam que não quer aumentar a carga, para manter a mesma arrecadação que é hoje, se alguém está pagando menos, alguém vai pagar mais, né? Então, o que as perguntas que nós não temos as respostas ainda e que precisamos da definição do Congresso em relação ao projeto de lei que está em discussão. Perfeito. Quer fazer mais alguma pergunta, Má? Então, nós seguimos aí para o final de mais esse episódio do nosso podcast Cotidiano e Direito. Quero agradecer a minha parceira e amiga Maine por esse projeto. Estou adorando. Quero agradecer a Elisete. Muitíssimo obrigada. Foi super clara a explanação. Eu aprendi bastante. Tenho certeza que todos vocês aí de casa também. E quero agradecer quem também nos assistiu. Quem gostou, vai ficar salvo esse conteúdo. Compartilhem. E quero agradecer especialmente os nossos apoiadores, patrocinadores, que é a Extintores Brasil e a Master Immigration USA. Muito obrigada. Vem com a gente. Até a próxima.